Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos falar aí das notícias hoje da tarde aí do Vascão, né? Muitas notícias, né? O Vasco que busca mais patrocinadores após fechar com a PixBet. Mais patrocínio pode chegar no nosso clube, vamos falar disso. E patrocinador milionário, hein? Também vamos falar aqui da situação de jogadores que podem voltar ao time titular do Vasco. O Fernando Diniz pode fazer algumas mudanças, né? Vai ter alguns desfalques pro próximo jogo contra o Náutico. E também vamos falar aqui do Nenê, cara, a importância do jogador para a sequência do Vasco nessa temporada. Desde que ele chegou, o Vasco vem crescendo demais. Vamos falar aí do grande craque da Série B. Mas antes, já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Falta muito pouquinho, cara, pra gente chegar a 150 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar demais a gente a chegar nessa marca muito importante. Compartilha com seu amigo vascaíno aí, ou com sua sogra, com sua mãe, qualquer pessoa. Ajuda aí a gente a chegar nessa marca muito importante, 150 mil inscritos. A gente já tá lutando aqui desde 2019, quando eu criei o nosso canal Vamos Vasco, para chegar nesse dia, né, um dia importante aí pra gente, porque com certeza o torcedor vascaíno tá passando por uma fase muito difícil e mesmo assim vocês continuam sempre apoiando o Vasco e continuam aqui fiéis, muitos continuam fiéis aqui ao nosso canal. Muito obrigado mesmo a todos que estão aí me acompanhando desde o início, principalmente aqueles que estão inscritos aqui lá desde o início e também desde você que tá me assistindo aqui pela primeira vez. Vocês têm a mesma importância, muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, na sexta colocação e a 4 pontos do G4, o Vasco se prepara aí para enfrentar o Náutico fora de casa no próximo domingo, né? E para essa partida, o Fernando Diniz deverá contar com algumas voltas ao time titular do Vasco. Provavelmente podemos ter aí a estreia do Valber como titular do Vasco, né? Que vem entrando somente nos minutos finais das partidas, quando o Vasco está todo fechadinho para segurar o resultado. Possivelmente deverá ganhar aí a vaga do Ricardo Graça, que foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não irá jogar contra o Náutico, e o Valber poderá ser titular ao lado do Leandro Castan. Outro jogador que deverá ganhar uma vaga no time titular deverá ser aí o Andrei, voltando ao time titular do Vasco, provavelmente, talvez no lugar do Bruno Gomes. No jogo contra o Coritiba, o Vasco poderia ter entrado com um time um pouco mais defensivo. O Fernando Diniz acabou colocando o Gabriel Peck, jogando com 3 atacantes. Não sei se ele vai desfazer esse esquema ou jogar com 2 volantes, talvez com o Bruno Gomes e o Andrei, tirando o Gabriel Peck do time, mas possivelmente, se for jogar com o mesmo padrão de jogo aí, o Bruno Gomes deverá ser sacado para a entrada do Andrei. Na lateral direita também devemos ter mudanças, né? O Riquelme cada vez mais consolidado na lateral esquerda. Possivelmente o Zeca deverá perder o lugar para o lateral direito de origem, né? O Léo Matos. Léo Matos pode voltar aí ao time titular do Vasco, é porque ele é um lateral um pouco mais defensivo, defende melhor do que o Zeca, né? E com certeza o Fernando Diniz deve estar preparando o time um pouco mais fechado para enfrentar o Náutico, um adversário difícil, né? Que está reagindo na competição, vai jogar fora de casa, apesar do Vasco ter um ótimo retrospecto quando joga lá nos aflitos, tem que conseguir esses 3 pontos aí para se aproximar dos líderes aí do G4. Vale lembrar que alguns adversários do Vasco aí empataram, né, nessa rodada, principalmente aí o Goiás e o CRB. O Avaí, que hoje é o 4º colocado com 50 pontos, é o grande alvo do Vasco hoje, né, para entrar dentro desse G4. Tem que secar muito o Avaí, que vai enfrentar o Cruzeiro, né? A gente vai ter que torcer demais pro Cruzeiro vencer o Avaí lá na ressacada e o Vasco fazer principalmente a sua parte aí contra o Náutico para chegar de vez e aproximar nesse G4, né, cara? Muito importante esse jogo. O Vasco tem que entrar focado. A gente conta demais com o Nenê, né? O jogador foi eleito o melhor atleta do mês aí na Série B do mês de setembro. Foram 4 jogos, 2 gols e uma assistência, né? O Nenê que recebeu esse prêmio aí merecido, né? O cara tá jogando muita bola desde que voltou ao Vasco e graças a ele e o trabalho do Fernando Diniz, a gente tem a chance de voltar para a elite do futebol, porque se não tivesse esses 2 dentro do Vasco, não sei se hoje a situação estaria tão favorável assim para o Vasco, se o Vasco ainda teria alguma chance de voltar para a elite do futebol, porque estava muito feio mesmo o que o Vasco estava apresentando. Desde a chegada do Nenê, parece que mudou o astral dos jogadores, mudou o astral da equipe. A gente está vendo um time abraçado, realmente, um time junto, totalmente fechado entre eles para conseguir esse acesso, porque a única coisa que importa para o Vasco é conseguir voltar para a primeira divisão. E a gente confia, a gente espera realmente que o Vasco consiga. Deixa aí nos comentários o que você espera para a partida contra o Náutico, se você gostou dessas possíveis alterações que deverão acontecer aí no time do Vasco, a entrada do Valber, a entrada do Léo Matos e também do Andrei.
Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí dos patrocínios, né? O Vasco que fechou mais recentemente com a PixBet para ser a nova fornecedora master, né? O BMG, o Banco BMG, passará a estampar sua marca nas costas da camisa. O Vasco ainda busca mais patrocinadores para a barra da camisa e talvez até outros patrocinadores, né? De acordo com as informações, o Vasco deseja arrecadar cerca de 50 milhões com patrocínios. O Vasco, que de acordo aí com o Globoesporte.com, o uniforme hoje passa a valer cerca de 23 milhões de reais e o clube tem negociações em andamento com outras parcerias. Em 2020, com o clube aí dirigido pelo Alexandre Campelo e na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebia cerca de 14 milhões apenas. Aumentou aí quase 10 milhões desde a chegada do Jorge Salgado, a saída do Alexandre Campelo, quase 10 milhões aí de patrocínio a mais para o Vasco, né? Um ponto positivo aí para essa diretoria tão criticada por todos nós torcedores, claro, pelo que foi prometido na campanha, né? E não foi cumprido. Mas isso é o mínimo que o Jorge Salgado tem que fazer. Ele tem que trazer sempre recursos para o clube, trazer sempre aí patrocinadores, trazer coisa nova pro Vasco, dinheiro novo pro Vasco. Não tá fazendo mais que a sua obrigação. Esse tem que ser um papel de um presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama para trazer aí mais recursos pra gente poder respirar melhor, tentar manter o salário em dia dos funcionários, não somente dos jogadores, mas de todos que trabalham dentro do clube. E patrocínio sempre é bem-vindo. E a gente espera, quem sabe, o Vasco consiga aí esse acesso, voltando para a primeira divisão, cheguem mais patrocinadores e o Vasco consiga atingir essa meta aí de, quem sabe, 50 milhões de reais aí em patrocínios na sua camisa, né? Muito bom aí o Vasco, que tá tendo muitos patrocinadores, tinha muito tempo que a gente não via número alto de patrocinadores. Vale ressaltar que o Vasco tá na segunda divisão, mesmo assim eles continuam aí fiéis ao nosso clube. Claro, não são os valores que a gente esperava, né? Não são os valores que o Vasco merecia. No mínimo aí já era pro Vasco já tá com esses 50 milhões, no mínimo, pela grandeza do clube, pelo tamanho do Vasco, mas é o que temos para hoje. Hoje a realidade do Vasco é totalmente diferente de 20 anos atrás, quando o Vasco era uma máquina, era o maior time, sem dúvida nenhuma, da América do Sul. E hoje a nossa realidade é de estar na segunda divisão e tudo que aparece aí sempre será bem-vindo. E vamos torcer por dias melhores dentro do nosso clube. Deixa aí nos comentários se te agrada esses parceiros aí do Vasco, se você acha que esses 23 milhões que o Vasco recebe hoje para estampar esses patrocínios na sua camisa é justo para o nosso clube, né? Vale lembrar também, por causa da pandemia, claro, muitas empresas não estão investindo tanto assim, tão pesado assim, e a gente tem que sempre lembrar de todos esses poréns aí, e o Vasco consegue ainda receber 23 milhões. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis, Vascão!